está voltando de uma lesão séria. Na chegada dele, ele teve essa lesão e está se recuperando. Henrique Dourado já passou pelo Palmeiras. É uma solução, Flavinho? Vai perguntando pra mim? Mais um refugão da Portuguesa, é isso? Ué, pega aí o Palmeiras, metade do time do Palmeiras jogou na Portuguesa. O Everton, o Bruno Henrique, o Moisés que saiu agora, agora o Henrique Dourado. É difícil, agora sem brincadeira. Eu acho que o Palmeiras tem centroavante bom, o bastante. Tem 3 jogadores de ofício, né? O Borja demonstrando, dando sinais de recuperação. O Davidson pode estar jogando mal. Eu discordo que ele seja um cara irrecuperável. Eu acho que ele teve bons momentos no ano passado. Tem o Arthur Cabral. Eu não sei se eu iria atrás do Henrique Dourado. Ainda mais depois da lesão, que a lesão dele foi muito séria, né, Pascoal? E ele passou pelo Palmeiras. E ele não era propriamente querido pelos palmeirenses, não. O Henrique Dourado é um jogador que divide um pouco as opiniões, né? Ele passou Cabral pelo Santos. Teoricamente, sim. O Silva, ele tá voltando de uma lesão séria, seríssima. E ele passou pelo Palmeiras, quando é que foi? 2014? Ele tá voltando 5 anos, ano que o Palmeiras estava muito mal, né? Isso. Quase caiu. Então são 5 anos depois. E nesses 5 anos, o que o Henrique Dourado fez de excepcional, de grandes momentos? Ele teve esse bom momento no Fluminense. Né? No Flamengo não teve, na China não sei, porque se machucou, então, sei lá. Não, ele machucou logo, acho que nos primeiros jogos. Chegou e se machucou. Chegou e se machucou. Primeiro jogo. O senhor tem uma informação aqui a respeito do Arthur Cabral, que eu consultei aqui com pessoas aqui do Palmeiras e existe uma possibilidade do Arthur Cabral jogar no Grêmio. Então, o Grêmio tem interesse na contratação do Arthur Cabral. Contrata pra mandar embora. Isso é um absurdo. Eu recebi uma informação ontem, Facinca, de uma pessoa que acompanha treinamentos do Palmeiras, hein? Falou que esse o tal do Cabral, o Arthur Cabral, que ele no treinamento, Pascoal, tá bem abaixo do que se espera também. Não faz questão nenhuma de brigar pela titularidade. Uma tiriça só também. Opa! Então talvez isso explique a contratação do Henrique Dourado. Se acontecer, a contratação não está definida ainda. Então, se ele contrata, muito provavelmente o Arthur Cabral deve ir. Eu acho que assim, cresce muito a perspectiva, a possibilidade do Arthur Cabral ir jogar no Grêmio. Existe realmente o interesse do Grêmio na contratação do jogador. Agora, só lembrar o seguinte, Palmeiras Internacional, ou Palmeiras e Grêmio, se os dois passarem para a outra fase da Libertadores, eles vão se enfrentar. Né? Sim. Agora, o Arthur Cabral ainda não jogou a Libertadores, ao que me consta. Não, ainda não jogou na Libertadores. Se for vendido, se for negócio feito, negociação, transação, se for emprestado, pode criar algum empecilho, o Palmeiras pode impedir. Mas se for negociado, vendido, que a perspectiva é essa, aí o time do Palmeiras não tem o que fazer. O Arthur Cabral poderá jogar contra o Palmeiras. Eu acho que chega um momento que o jogador está tão descontente que ele fala, agora não. Larga, né? Larga. Não deveria. Mas eu entendo. Mas eu talvez me sentisse da mesma forma. Se o cara quer um lugar sol, tem que suar, tem que treinar. Mas o Silva, eu também me sentiria da mesma forma. Você está num time, você foi contratado, a diretoria te promete mundos e fundos, você começa a fazer poucas apresentações, nas poucas que você faz, você vai bem e tal, e de repente você nunca mais pisa no campo, nunca mais pisou no campo. Não é que ele entrou, foi mal, e o técnico falou, Arthur, desculpa, você não tá bem, vou te poupar. Não. Ele, no pouquinho que entrou no Campeonato Paulista, foi bem, fez gol. Palmeiras e Novo Horizontino, o time jogando nada, numa draga absurda em Novo Horizonte. Ele que entra e resolve o jogo. O Borja entra e resolve esse jogo, pode ficar. O Arthur Cabral entra e resolve aquele jogo, não teve mais chance. E no jogo seguinte do Pacaembu, ele dá assistência para gol. Então, assim, o que esse garoto fez para nunca mais merecer pisar num gramado? Então, sabe, chega uma hora que o cara fala assim, também dane-se, vocês vão para aquele lugar, eu também agora vou tentar buscar o meu. A gente vai virar a página. Com todo respeito, o cara é ser humano. A gente vai virar a página a respeito do Palmeiras, passar para o jogo do Flamengo. Fez isso com o Lincoln, fez isso com o Kleber Gladiador, ele odeia bom jogador.
Não é. Nenhum treinador odeia bom jogador, desculpa. Nenhum treinador odeia. Ele pode não gostar da atuação do jogador aqui pontualmente. Agora, odiar bom jogador, eu não acredito que nenhum treinador em sã consciência queira jogador ruim, queira jogar com jogador ruim, quer jogador bom do lado dele. Claro. Com todo respeito, eu não acredito. Agora, o Zinho, nosso craque, tetrazinho, tem uma informação que ele pegou com companheiros lá, com pessoas do Palmeiras, que dizem que a perspectiva é que o Filipão quer ouvir o Henrique Dourado antes da contratação do jogador. Então o Filipão vai ouvir que é uma entrevista de emprego? Mas é legal isso, cara. Eu acho muito importante isso. O técnico conversar com o jogador. Mas o Palmeiras não ia gastar nada, né, Sormani? O Palmeiras não ia gastar nada. Sim, mas não adianta nada, vai pagar o salário dos caras. Não, mas o time chinês parece que arcaria até os salários e o Palmeiras acho que só daria um apartamento. Não, só a moradia. O Palmeiras, se trouxer o jogador, é só pela moradia. Então, o salário e a recuperação do jogador, quem paga é o time chinês. E o apartamento, inclusive, Pascoal, para quem não conhece, o Palmeiras ele investe em imóveis ali, o Palmeiras compra vários apartamentos nas regiões ali, nos bairros próximos aí ao estádio do Palmeiras ali, o Allianz, e ele cede para alguns jogadores momentaneamente que vêm, a princípio ali, para uma cidade nova, o cara às vezes não tem um imóvel em São Paulo, o Palmeiras gentilmente cede o apartamento. Temporariamente ele pode morar no CT, no centro de treinamento do Palmeiras, depois... Esse caso não mora no CT. Alguns moram. No São Paulo, alguns moram. Imagina, o cara com a esposa lá, naquela cama ele vier lá, sozinho. Bem, encosta mais pro lado aí, puxa a cama de baixo. Vier sozinho. Agora, com a família, ele vai ter que ter um apartamento para ele morar, uma casa. Quem mora em CT é o cara que tá chegando agora, cada um escolhe o que quer. Tem um WhatsApp, manda lá, por gentileza. Boa tarde, galera do Fox Sport Rádio. Aqui é o Gabriel, que fala aqui de Alfenas, Minas Gerais. E aí, galera, não perca o programa de vocês. Assisto todos os dias. Melhor programa esportivo da televisão. Vocês são os melhores. E eu queria fazer uma pergunta pro Somano aí. E aí, Somano, o que você acha do Mengão hoje na Libertadores? Dá pra ganhar do Emelec lá no Equador? Eu queria saber mais uma coisa, Somano. O que você acha do Arrascaeta? Antes da contusão dele, você acha que ele vinha sendo o melhor jogador do Flamengo? Valeu, galera. Um abraço a todos aí. Alfenas, Minas Gerais. Sul de Minas. Um abração pro nosso telespectador, pro povo de Alfenas. Então é o seguinte, eu espero que o Flamengo ganhe, assim como eu esperava que o Palmeiras ganhasse ontem. O Flamengo, todavia, tem um atenuante. 2 de seus principais jogadores estarão de fora, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro. E o Bruno Henrique, sabe-se lá como ele está. Mas vamos dizer que ele esteja bem. Segundo, o Flamengo não tem um elenco como o Palmeiras tem. Então dá pra gente dar uma atenuada aí. E o Emelec é um time mais acostumado com Libertadores do que o Godoy Cruz. Então, pra mim, o resultado do Palmeiras ontem foi uma grande decepção. Uma grande decepção. Grande decepção. Eu esperava vitória, tanto que eu disse aqui, o Palmeiras, pra mim, ganha os 2 jogos. Porque um time que investe, que o Palmeiras investiu, chegar lá e empatar com as calças na mão, pra mim foi uma decepção. E do Flamengo, eu espero vitória. Aí encontrei com o flamenguista ontem, fui no supermercado, e o cara encontrou, o Sormani aí e tal, e o Flamengo amanhã, se empatar tá bom. Falei, como assim empatar tá bom? Empatou com o Atlético, chegou no Maracanã e perdeu a vaga. Tem que ganhar. Tem que ir pra lá, tem que ganhar o jogo. Tá desfalcado, é verdade, tá desfalcado. Mas tem que ter postura de ganhador. O Santos, contra o Botafogo, ficou com 10 jogadores, boa parte do jogo. E teve o domínio do jogo. E o São Paulo botou mais um atacante. E teve o domínio do jogo. Aí, o que aconteceu? Foi explicado que ele, em algumas situações de treinamento, ele tira um jogador do time principal e deixa o time, o ataque com 10. Contra 10. Para exatamente viver essa situação. Então, não tem o Arrascaeta, não tem o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, mas tem que ter uma solução para os problemas. Mas tem o Gerson. O pessoal tem pavor do Diego, né? Esse pelo, né? Em relação ao Diego. Mas tem outros jogadores. O Flamengo tem que ir lá hoje em Guayaquil e ganhar do Emelec. Ponto. É o Flamengo. É um time que investe. Se fosse o River Plate, é engraçado, você está sendo contraditório, porque toda vez você fala assim, Libertadores, é verdade.
Mas a gente precisa ter postura de time que vai jogar fora para ganhar. Aliás, essa postura foi do Mr. Jorge. Você viu o que ele falou na entrevista coletiva? Então, dá para ouvir? Foi brilhante. Ele falou assim, o pessoal está preparando. É o seguinte, ele falou assim, o meu time, eu vou dizer, não tem esse negócio de jogar de um jeito fora, um jogo dentro. Eu preciso do resultado aqui. Eu tenho que fazer o resultado aqui. Então, da mesma maneira que eu preciso fazer o resultado em casa, eu preciso fazer aqui. Eu preciso colocar meu time para jogar com as convicções que eu tenho. Eu não posso ficar mudando de convicção a todo momento. Então, eu vou botar o time do Flamengo. O Santos joga do mesmo jeito dentro e fora de casa. Às vezes ele não consegue, o adversário é melhor. Ele consegue se impor em relação ao Santos, que tem muitos limites. Aliás, parabéns para o Mr. Jorge. Aniversário 65 dele. anos. Aê, Mr. Jorge! Parabéns! Que o Flamengo dê a ele de presente uma atuação. Uma grande atuação. E, consequentemente, se jogar bem, pode vencer. Eu vi muito o jogo do Cruzeiro ontem, eu fiquei espantado com a covardia do Cruzeiro, especialmente no primeiro tempo. Fiquei espantado. Mas o problema é não estar jogando com força máxima, né, Sormani? Porque numa dessa o Flamengo hoje vai pra cima do Emelec, cara, e acontece o que aconteceu com o Atlético no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Porque o Atlético, quando toma o primeiro gol, ele tenta propor o jogo e pra cima pra tentar o empate, toma o segundo e logo na sequência toma o terceiro. Então o Flamengo precisa jogar com inteligência, tem que ter esse equilíbrio. Tem outro jogo. Tem que ter esse equilíbrio. Você tem que saber se resguardar. O Fazincani fala uma coisa que é importante. Você não pode fazer um time, time de índio, só ataca. Você também tem que saber se recompor. E eu acho que ele deve estar trabalhando isso. Você pode pôr peças que saibam se defender e, ao mesmo tempo, colocá-las quando o time se compactar para propor o jogo. É para botar mais ou menos a escalação que jogou contra o Corinthians, dois homens por ali. Exemplo, eu sou um cara, por exemplo, eu faria um negócio um pouco diferente. Cuejar e Arão. Eu jogaria com o Arão avançado mesmo, como meia. Você é louco. Por quê? Tá assustado, Silva? Não, você começa a inventar, não. Não tô inventando. Eu jogaria com o Pires da Mota e o Coelho. Ah, sim. Aí eu acho que são dois jogadores para dar um suporte de marcação e os dois sabem jogar. Não são nenhum volantes brucutus, burros, muito pelo contrário. São dois bons volantes, inteligentes. E o Arão, que eu vejo que é um cara que não sabe marcar, então não adianta você tentar fazer o Arão marcar, porque ele não vai saber marcar, não é da característica, não é do DNA dele ser um marcador. Diferente do que o Jorge Jesus possa pensar, eu penso completamente diferente. E eu e a torcida do Flamengo inteira pensamos assim, porque as pessoas veem o jogo também. O Gerson não dá pra fazer essa função que você está falando do Arão? Não, o Gerson pra mim jogaria avançado por um lado com o Bruno Henrique e o Gabigol. De lado você vai botar o Gerson do lado do campo? Porque o que ele faz bem também. Tiraria o Diego, é isso? Sim, eu tiraria o Diego. Eu só acho que são muitas mudanças para um time que não jogou assim, que não treinou assim. Lógico. E que vai para atuar um jogo decisivo, valendo classificação para as quartas de final, né? Então você vai naquele... Como jogou mais ou menos contra o Corinthians? Eu vou do jeito que o Jorge Jesus aí treinou o time ali, sabe? Ele sabe, preparou o time já contando com as ausências do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. Gente, é um jogo decisivo. O Emelec não venceu ninguém dentro de casa, é bom que você saiba disso. O Emelec empatou com o Deportivo Lara, empatou com o Huracan e perdeu para o Cruzeiro na primeira fase, pelo Grupo B. E conseguiu a classificação pelas duas vitórias que teve fora de casa nas duas últimas rodadas. O Emelec era um time eliminado no Grupo B, aí foi na Argentina, bateu o Huracan por 2-1, pegou o Cruzeiro no Mineirão. O Cruzeiro podendo terminar o Grupo B com 100% de aproveitamento, jogou assim, aí o Emelec foi e acabou surpreendendo o time dentro de Belo Horizonte. Dentro de casa, o Emelec não venceu nenhum dos 3 jogos. Não é um bicho papão. Mas não dá para arriscar. Acho que se o Jorge Jesus, de repente, ousar num determinado momento, adiantando o Arão, como disse o Facincani, que use aí numa determinada situação, caso haja necessidade, dentro do Campeonato Brasileiro. É um jogo eliminatório. São 2 jogos. A feição do treinador, a característica do treinador é uma característica ofensiva. Você não vai tirar dele isso. Mas assim, acho que muda muito. Flamengo, isso. Troca aqui, bota o Arão aqui na frente, bota o outro aqui. Eu tô falando de característica ofensiva. A característica ofensiva que tem. Esse jogo Flamengo e Emelec, que isso é o Wagner Love, estou vendo ali Wagner Love. Esse é o jogo que o Flamengo... Com o Ronaldinho Gaúcho ali também, ou é a minha impressão? O Flamengo foi eliminado. Ah, tá. Esse foi em 2012. Da eliminação no ponto com o Luciano Calheiros. O Calheiros entrevistando o Léo Moura. O Emelec jogava com o Olímpia no Paraguai. O Emelec faz um gol no último minuto. Depois o Flamengo ter vencido o Lanús. O Flamengo perdeu a vaga para o Olímpia no Newton Santos, né? Exatamente. O Flamengo venceu o jogo contra o Olímpia 3-0.
e permitiu o empate, 3-0 ou 3-1 agora. Lembra que o jogo estava nas mãos do Flamengo, anteriormente contra o Olímpia, permitiu o empate e esses 2 pontos custaram a classificação naquela ocasião. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Antes disso, vamos botar o Mr. Jorge também, avisando que o Mr. Jorge já está no ponto, para falar dos desfalques e do comportamento do time do Flamengo para essa partida diante do Emelec, que você vai acompanhar aqui nos canais Fox Sports. Hoje, ao vivo, aqui nos canais Fox Sports, você vai ver o Flamengo contra o Emelec. João Guilherme narrando o jogo, hein, João Guilherme, o Zinho, estaremos também lá junto com o Zinho, que para mim é uma grande honra trabalhar ao lado do Zinho. A equipe completa aqui do Fox Sports para você no jogo do Flamengo contra o Emelec fora de casa, Libertadores da América. Jorge Jesus, o aniversariante do dia, fala a respeito dos desfalques e do time do Flamengo para esse jogo contra a equipe equatoriana. O facto de termos alguns jogadores condicionados, lesionados, não nos vai mudar nada em relação ao que é a nossa ideia de jogo. Nós trabalhamos com todos o elenco da mesma maneira. É um facto que os jogadores que estão fora são jogadores com alguma importância em termos técnicos ofensivos da equipa do Flamengo, mas não podemos estar a pensar nisso. Nós temos que seguir em frente com os jogadores que temos e não estou muito preocupado com isso, porque acredito em todos os jogadores que o Flamengo tem. Vocês conhecem o Filipe Luís tão bem como eu. O Filipe Luís é um jogador da Seleção do Brasil, pelo menos esteve agora na Copa da América, fez a maior parte dos jogos como titular, e portanto é um jogador já com historial, todo o mundo conhece, não precisa de apresentação. Claro que no futebol todos os dias temos de demonstrar o nosso valor, e o Filipe Luís de certeza que vai fazer isso no Flamengo, e é um jogador com umas características que nos agrada. Antes de eu chegar ao Flamengo já estava estipulado que o Flamengo andava à procura de um lateral esquerdo, portanto já foi uma decisão até antecipada em relação à minha chegada. A história para mim, se me perguntasse se alguma vez eu pensava por ter estado numa Libertadores, o futebol tem destas condicionantes, se calhar não pensava. Na minha vida era Champions, não é? Mas a Libertadores também é Champions da América Latina, não é? E foi também com esse propósito que eu aceitei este desafio do Flamengo, porque tinha uma competição interessante, importante, e queria participar nela, e tive essa possibilidade, e portanto estou aqui na Libertadores com o máximo de respeito por todos os adversários, mas fazendo parte já de um currículo que eu tenho na Europa, de Champions, portanto não me vai modificar em nada, e o facto de fazer anos, eu já estou, a gente quando chega a uma idade já quer fazer anos, mas não sabe que número é que é, eu já não sei que número é que faz. Tá aí o Jorge Jesus, o técnico do Flamengo. O Flamengo está com a mão no queixo, porque quando ele falou da Champions da América do Sul, você ficou até... Não está errado, é o principal campeonato da América do Sul. A diferença é só o continente, lá é a Europa e aqui. E o glamour também, né? E o glamour. Não, assim, o futebol que se joga na Europa é um futebol melhor do que se joga na América do Sul. Numa Champions, por exemplo, que ele está discutindo aqui, não aparece um Godoy Cruz e nem o Emelec nas oitavas de final. Nós estamos falando de 16 times. Se você pegar os 16 times mais importantes da Europa... Muito raro aparecer, já apareceu, né? Mas aqui é corriqueiro. Mas aqui a gente tem, né? Pega aí os 16 que estão agora nessa fase. Chegamos ao ponto. Mas eu gosto muito da Libertadores, gosto muito da Champions, eu não gosto dessa... Eu não gosto dessa história de querer igualar. Você já viu aquele cachorro que resmunga no desenho? Não tem? Eu não sei como é que é. Eu vou lembrando. Você pode lembrar com o cérebro. Vocês já viram? Eu vou falar aqui pra vocês.
Vocês já viram aquele cachorro que fica no desenho? Pascoal, ele falou, lembraram aí passa um cara. Aí passou o cara, medalha. Vocês já viram aquele cara? É igualzinho, cara. O Flavinho tá falando, conseguiu terminar uma frase. É de uma erudição. É de uma erudição que não tem tamanho, cara. Deixa eu falar. Pelo amor de Jesus! Eu não gosto dessa história da Libertadores querer ser uma Champions. Eu acho que não precisa. Libertadores é a Libertadores. Por exemplo, eu não gosto dessa ideia do jogo único para decidir o... Vai ser em Santiago esse ano. Eu também não. Eu concordo. Eu não gosto porque a Libertadores nunca teve isso. Ela não precisa copiar, não precisa copiar. Não precisa copiar nada, na verdade. O Mano disse que não tem como chegar muitas vezes em muitas cidades. Por exemplo, se você vai fazer um jogo em Santiago, a gente não sabe quem vai fazer a final da Libertadores. Vai estar cheio. Vai fugir muito do... Vai estar cheio. Vai estar cheio. Se tiver uma final de Libertadores aqui no... Não foge. Imagina, São Caetano e Olímpia jogando em Santiago. Isso é ponto fora da curva. Se tiver aqui no Rio uma final de... digamos que o ano que vem seja no Rio de Janeiro. Não vai, né? O ano que... Bom, digamos que seja. Boca e Atlético Nacional de Medellín. Boca e River vai encher. Agora, Independente Del Valle e Nacional do Paraguai. Não dá, né? Enche, gente. Final de Libertadores. Essa Libertadores é final não existiu. Nunca aconteceu. Não, Independente Del Valle fez final. Me ajuda aí. Com o Atlético Nacional 2016. Com o Atlético Nacional. Exato. Atlético Nacional e Independente Del Valle. Não sei. É um evento. Passa a ser um evento. Lógico, é um evento. Entendeu? Ok, é um evento, bacana. É que nem na Olimpíada aqui no Brasil, a gente viu alguns esportes, alguns jogos com arenas lotadas e que... É porque é um evento, é a Olimpíada. Argentina e Chile no estádio do Corinthians, na arena do Corinthians. A característica, a marca, uma das marcas registradas da Libertadores, é essa história de jogar em casa, é a festa da torcida, né? Eu acho que você pode se inspirar em uma porção de coisa interessante que se faz na Europa, como a gente se inspira aqui. Como eles se inspiram em algumas coisas que a gente faz aqui na América do Sul. No tipo do jogo, por exemplo, o estilo do jogo. Nem isso eles fazem mais. Antigamente eles tentavam fazer. Hoje em dia nós estamos tentando fazer o que eles fazem. Mas as torcidas da América do Sul são muito mais legais do que qualquer torcida europeia. Tem os mosaicos ali que são legais, mas em termos de vibração, cara, não dá pra comparar. Não compara. A Grécia. Pelo amor de Deus. Aqui é muito mais legal. A América do Sul é muito mais legal. Os países da antiga Iugoslávia. Eu acho que boa parte da América do Sul, alguns países você pode considerar aí, sei lá, Argentina, Uruguai, Chile até, é mais legal do que no Brasil, inclusive. Eu acho que não, mas aqui o Brasil, o torcedor foi é muito legal. Não, mas peraí, Flavinho, é diferente. Aqui no Brasil, o torcedor foi podado de poder comemorar. É verdade, você tem razão. Os estádios brasileiros aí, eles são praticamente aí inexistentes, a vibração dentro de uma arquibancada, justamente por causa dessas bobagens. Não pode bandeira, não pode instrumento, não pode faixa, não pode nada. Por culpa deles. Proibiu a festa. Por culpa da torcida. Se a torcida tivesse um bom comportamento, as bandeiras estavam lá, o batuque estava lá. Por culpa do comportamento do cidadão. A faixa não bate ninguém. Que morreu com um bumbo na cabeça. Exato, a faixa não bate ninguém, o instrumento musical não bate em ninguém. É só você colocar dentro do bumbo fogos de artifício. Mas, ô, Sr. Mani, isso sempre aconteceu. Aconteceu. Mani, isso sempre não dá pra comparar. O Pascoal tem razão, não dá pra comparar, eu discordo. A gente concorda que o nosso jogador tem comportamento selvagem em campo. O nosso torcedor também tem comportamento selvagem. Sr. Mani, todos esses instrumentos... Mas, gente, esses instrumentos... Tem um caso ou outro lá do jogo. Esses instrumentos, eles são obrigados a passar por uma revista. Peraí, vou explicar o que acontece, gente. Espera lá. Esses instrumentos musicais, quando eles vão entrar no estádio, o jogo é 4, 5 da tarde, eles têm que colocar os instrumentos na frente do estádio meio-dia. A polícia vai e faz uma inspeção em todos os instrumentos, cabo de bandeira. Ele não é chegar, tipo, 5 minutos para entrar, entra todo mundo com o instrumento e pau no gato. Não é. Faixa a mesma coisa. A característica local. Claro, que não tem instrumento na Europa. O senhor mesmo diz que o futebol, dentro do futebol, as pessoas se transformam. Sim, Pascoal. Você não diz isso? Sim, eu digo, mas eu quero dizer o seguinte: as maiores tragédias da história do futebol com torcidas aconteceram na Europa. Eu só queria destacar um negócio aí também do Jorge Jesus. A violência, tudo você tem de respeitar as características de cada país, de cada cidade, de cada região, como tratar os jogos, entendeu? Você não precisa, vamos fazer todos os jogos iguais a Barcelona e Real Madrid. Não vai acontecer, porque os jogos não acontecem todos em Barcelona e em Madrid. Eles acontecem em Montevideo. Aí, galera, boa tarde. Estamos começando mais um Fox. Cada lugar tem um jeito de lidar com você tem que tentar minimizar a violência.
Eu concordo com o Pascoal, essas coisas foram impostas ao torcedor porque ele não todos, né? Não sabe se comportar. Mas por que não modificam as leis, pode ser uma ideia, vamos estudar. Isso sim faria diminuir as violências. Escolher o caminho mais simples. Então, mas vamos proibir e acabou. Isso diminuiria a violência. Quando você trata o vagabundo como tal. Então, quando você trata o torcedor marginal como um criminoso. A gente sabe que aqui não é assim. Então, mas às vezes com a camisa de clube ele tem alvará para cometer sandice. Exatamente. Se você quiser cometer um crime, você põe a camisa de um time de futebol, cometa esse crime, seja ele qual for, que não vai acontecer nada. Agora, se você estiver com trajes civis que cometer um crime, roubar um carro, dar um muro na cara do outro cara, xingar, etc e tal, você vai preso na hora. Mas se você estiver com a camisa de time, não vai acontecer nada. Nada. Mas claro que você tem de coibir a violência. Claro. Você pode a violência proibindo uma bandeira, por exemplo? Ou uma faixa? Como eu falei, talvez escolher um caminho mais fácil. Faixa não é proibido. Medida paliativa. Não são. Quase em muitos estádios Não são, gente. Pelo amor de Deus. No Brasil, nenhum estádio. O Corinthians fabrica faixas para tentar imitar a torcida argentina. Então, mas na Ele manda pintar lá, time do povo. Então, mas mais um o torcedor não pode entrar. Isso é do clube, não é da torcida. Eu não posso entrar com uma A torcida organizada pode entrar. A torcida organizada, ela tem, em São Paulo, ela tem um acordo, um acerto com a Polícia Militar. Sim. Então a Polícia Militar algumas vai lá, faixas podem, algumas faixas não. podem. Agora, se eu escrevo... Cunho político. Não, a isso. FIFA proíbe. Se eu pinto uma faixa escrito como eu já fiz quando eu era adolescente, Luz Amor, por exemplo, eu tinha uma faixa, tem um jogo contra a Portuguesa, contra o Fast Clube, ganhou de 6-1 no Pacaembu e a minha faixa apareceu em todas as fotos, que o Enéas fez 4 gols. Se eu faço uma faixinha em casa, eu não posso levar no estádio. Se eu faço uma bandeirinha, eu não posso levar no estádio. Você precisa ir até a sede do batalhão de choque e fazer de forma formal o pedido para que isso tudo foi motivado por uma briga no Pacaembu, num jogo São Paulo e Palmeiras Júnior, em que a culpa pela violência e pelo que aconteceu ali foi do Estado, porque o estádio é um estádio público que estava em reforma. Isso, exatamente. E aí o estádio estava em reforma. Só a mulher te trai, a culpa é do sofá, onde ela te traiu. Pera, os caras não se comportaram. Solane, deixa eu explicar. O Estado, quando eu digo o Estado, primeiro, o estádio do Pacaembu estava em reforma, com entulho, com obra dentro. Condição ali. E o Estado que deve prover a segurança, não botou 2 policiais naquele jogo. Okay. O Estado liberou aquele estádio que não tinha nenhuma condição para receber não teve venda de ingresso, evento nenhum para um jogo de futebol. Aí houve uma briga generalizada e é claro, os torcedores não se comportaram, mas houve morte. A morte, o cara morreu com caibro com pedra, na entendeu? Cabeça. Com tijolada. Então a culpa daquilo ali não foi só dos torcedores. Foi do Estado. Ali foi uma irresponsabilidade do Estado. Permitiu um jogo ali. E aí você proíbe bandeira. Ou da prefeitura. E corneta. Não, mas as bandeiras... Ninguém morreu com uma corneta na cabeça. Flávio, vamos dividir as coisas. Naquele dia eu estava no estádio do Pacaembu para acompanhar aquela partida. Estava escalado pela TV Bandeirantes para fazer aquele jogo. Eu confesso pra vocês, foi o dia que eu mais senti medo em um estádio de futebol. Nem na noite das garrafadas, os caras tiravam a garrafa para Pacaembu, que eu fiquei no meio do campo e senti tanto medo. Aquele dia foi um temor. Foi um temor que eu senti. Eu pensei que alguma coisa ruim fosse acontecer comigo aquele dia. Confesso pra vocês, eu estava no estádio e era repórter, eu estava dentro do campo e assistia aquelas barbaridades. Vi o médico do Palmeiras pular em cima de um jogador do São Paulo para ele não ser agredido. Eu vi isso, ninguém me contou. A gentileza. Uma selvageria, uma barbaridade. Aí o garoto toma uma paulada na cabeça, o outro é atirado contra o alambrado. Eu me escondi, confesso para vocês, eu me escondi embaixo no banco de reservas, tinha um degrau, eu fiquei embaixo e as pedras voavam para tudo quanto era lado, pedaço de pau. A polícia chegou e aí quando a polícia veio dando borrachada, aí a coisa acalmou. Uma maluquice aquele dia. Mas esse fato não retirou dos campos as bandeiras. Retirou sim. A partir dali foi proibido. Mas por que os torcedores, Flávio, em outros jogos, se utilizavam das bandeiras como um artefato de combate? E por isso que ele foi afastado. Os clássicos você cobriu a sua vida, que você viu milhares, dividida e centenas. Briga Flavinho, de torcida com naquela bandeira, época era diferente. Hoje em dia, a agressividade, a sociedade está mais agressiva. É um problema. A vida banalizou. Qualquer um dá um tiro no outro, mata e fica por isso mesmo. Qualquer
hoje, antigamente, você não tinha, a criminalidade não era desse jeito. Hoje em dia, numa briga de trânsito, um cara levanta o saco, o revólver e mata o outro. Mas é que tá. Hoje em dia tá demais. Mas o que movimenta então, antigamente, quando não tinha esse tipo de situação, as bandeiras eram permitidas. Eu cansei de levar bandeira, eu fazia com vassoura. Eu cansei. Pau de vassoura. Pau de vassoura, eu cansei de levar. Mas o cara que mata vai estar dentro do estádio. Por exemplo, você tira a bandeira, tira o instrumento musical, mas a pessoa que usa isso daí pra matar alguém tá lá dentro. Tem que acabar, infelizmente, aqui com a sensação de impunidade que move esses caras. Da mesma forma, por exemplo, essa mulher do Inter aí, Formani. É lei. Essa mulher que foi empurrar a torcedora do Grêmio lá na arquibancada do Inter de Porto Alegre, essa mãe não gosta do Internacional? Não, porque tem Inter de Milão. Aí tem que fracionar. Inter de Milão e Inter de Porto Alegre. Inter de Milão Inter de Porto Alegre. Mas enfim, essa mulher, Sormani, ela estava preocupada em não conseguir mais assistir jogos do Inter. Ela não estava preocupada com a atitude dela. A atitude dela, tanto faz. Mas ela foi afastada, não assiste mais. Mas é que tá. Foi afastada até quando? Ela deveria ser afastada eternamente no estádio, Pascoal. Porque o sentimento dela ali é de egoísmo. Ela só pensa nela. Ela não está pensando, olha... Qual que é o exemplo da filho dela? Ela está preocupada em não conseguir assistir novamente o jogo do Inter no estádio. Ela deu tapas na outra senhora. Imagina aquela mulher com a bandeira na mão. O que ela faria? Daria pauladas na outra mulher, na frente do filho dela. Claro que sim. É por isso que os caras proíbem. E, aliás, porque uma mulher daquela que se supõe que aquela senhora torcedora do Internacional seja uma pessoa com uma razoável educação. Uma razoável educação. Que não, sabe? Você não pode fazer um troço desse, sair dando tapa nos outros, porque o outro tá lá com a camisa e tá mostrando lá que é da camisa do time adversário. Agora, se aquela mulher tivesse na mão algum artefato, ela daria na outra. É por isso que isso é proibido. Agora, eu concordo com vocês. Se tivesse punição severa, se os estádios fossem bem vigiados, etc e tal, seria o ideal. Só que, lamentavelmente, as nossas instituições não são capazes de fazer isso. O que elas fazem? Proíbe a bandeira, porque eles não têm condições de inibir esse tipo de coisa. Como o Internacional joga hoje, hein? Hoje, 18h30, aqui nos canais Fox Sports, contra o Nacional do Uruguai. A partida de ida vai ser no Uruguai e você vai acompanhar aqui nos canais Fox Sports essa partida do Colorado pela Libertadores da América. Colorado com muitas condições de sair com um resultado muito bom nessa partida contra o Nacional. Mano, você tinha pedido para falar do Jorge Jesus uma coisa e eu te interrompi. Não, imagina, sem problema, Pascoal. Eu só queria frisar uma frase ali porque foi muito legal, cara. Quando ele foi perguntado a respeito das ausências que ele terá no jogo de hoje, aí do Everton Ribeiro, do Vitinho, do Arrascaeta, muitos treinadores aqui colocariam as mãos na cabeça. Nossa, meu Deus, eu não sei o que eu farei sem eles. Já mostra fraqueza. Ele não. Ele foi calmo, sincero e falou: acredito no meu elenco, não tem problema nenhum. Sim, não isso vai acontecer. Isso num drama. Exato. Porque muitas vezes, Flavinho, o treinador já começa a perder o jogo numa declaração como essa. Desculpas. Nossa, meu Deus, como é que eu vou fazer? Nossa, eu perdi o Jadson. Quem entra no lugar do Jadson? Nossa, eu perdi o Hernanes. Quem entra no lugar do Hernanes? Dudu não pode jogar? Nossa, o Dudu não joga. Cara, sereno, tranquilo, passou a moral pra quem vai entrar no lugar desses caras. Treinador tem que ser assim. O São Paulo, quando perde jogadores, ele age da mesma forma. Ele fala do mesmo jeito. Ele não mostra medo. Tem que pensar com quem tem, mas quem não está. É óbvio. E ele não cria um drama. Ele não cria uma situação maior do que ela é. E mesmo que... Tá vendo, Silva Júnior? Você fica com medo. Não precisa ter medo. Tá vendo? Mr. Jorge não tem medo, Jacaré. Aqui não, Jacaré. E outra coisa, mesmo que farão aconteça um tropeço, eles também não vão usar isso como desculpa depois do jogo. Tem que manter o discurso. Entendeu? Tem que ir lá e jogar, tentar a vitória. Não é elenco, mas tem que tentar a vitória. Tanto o Flamengo como o Internacional. Se o cara tá lá treinando, recebe e é funcionário do Flamengo como jogador de futebol, é sinal que é apto para entrar, jogar quando for requisitado. Acabou. Não tem a mesma qualidade do Arrascaeta, é difícil ter vai fazer falta, lógico. Claro que sim. Mas você não pode imputar a isso uma eventual derrota. Entra ali, de vontade, preenche os espaços, marca, dá combate, faz o passe e acabou. Faz o papel que você vai tocar de uma característica diferente desses caras. É claro que o time joga diferente sem o Arrascaeta, sem o Everton Ribeiro, porque eles têm muito mais qualidade, muito mais inteligência, toque de bola, a criatividade é muito menos estimulada sem esses caras. Agora, você pode ganhar o jogo, como falou o Silva,
Silva no posicionamento, na marcação, você inibir o adversário com pressão, você jogar o adversário, a responsabilidade dele tentar, por exemplo, quebrar a sua forma de se impor no campo de defesa. São essas coisas que você pode fazer. Se você não tem na técnica, você vai na tática, você vai na organização, você vai na superação. Você tem N formas. Um time coletivo... O Brasil jogou a Copa América sem Neymar. Não, exatamente. Um time coletivo. Um time quando é coletivo, quando ele divide a responsabilidade, quando cada um sabe fazer a sua função, ninguém espera o outro decidir, cada um, tá com a bola, tô chegando aí pra te ajudar, vem pra cá, tô me apresentando, você consegue resolver. Aí também acho que o time do Flamengo tem muitas condições de ganhar esse jogo contra o Emelec, gente. Vamos falar real. Sim. O Emelec tá aquilo que eu falei pro cara no caixa do supermercado ontem. Batata tá bom. Falei, como tá bom? Pô, é Flamengo. Mas sabe que às vezes eu acho que às vezes o torcedor do Flamengo cria alguns traumas. Não, cria não. Já criou. Tem motivos pra isso. Tá vendo? Eu tô falando pra você. Tá vendo como é que é? Você tá entendendo? Cria trauma. Ele tem argumento. Não, em relação a Libertadores, o torcedor do Flamengo tem todos os motivos. Pô, o Flamengo vai pra Cidade do México, mete 4-2 no América e leva 3 no Maracanã. Pelo amor de Deus. O Flamengo passou por muitas situações traumáticas. Mas eu acho que ano a ano vem aprendendo a superá-las. Já foi um avanço. O ano passado ficou fora. O ano passado ficou fora, Pascoal. Mas aí teve o Cruzeiro pela frente. Quem é melhor, Cruzeiro ou Emelec? Eu acho Cruzeiro. Do Emelec, acho que o flamenguista não tem medo. Não tem? Do Emelec, acho que o flamenguista não tem medo. Já então passou? Tem que chegar lá hoje e do Emelec, acho que o flamenguista não tem medo. Tem que jogar pra ganhar. Se vai ganhar, a gente não sabe. Mas tem que ter um comportamento de time que é o Flamengo. Postura, exatamente. Postura. Se vai ganhar, a gente não sabe. Futebol é traiçoeiro. É aquilo que a gente sempre fala. É o único esporte que possibilita a quem joga pior do que você o desempenho de quem está em inferioridade acaba saindo vencedor. Então é o único. Então deixa eu fazer uma perguntinha. Por que tem um WhatsApp aí pra gente apresentar? Só fazer uma perguntinha pra você. Então por que você se decepcionou com o Palmeiras ontem? Você falou com a decepção. Mas exatamente por conta disso. Postura. Palmeiras pega um Godoy Cruz, gente. Pelo amor de Deus. Tenha santa paciência. E ainda se pega um ambiente hostil. O cara... Não, o Filipão agradeceu, você viu? Agradeceu a hospitalidade, a cordialidade da cidade. O estádio tava vazio. Os caras não deram pontapé. Jogaram na bola. Pô, jogo limpo. Aí você pega um jogo desse, o Palmeiras não consegue se impor e acha que tá bom empatar. Pelo contexto foi bom. Faça meu favor. História da casa de boi dormir. Bota aí o WhatsApp, por gentileza. Boa tarde, meu nome é Lucas, falo de Jacarepaguá. Eu queria saber de você se por acaso o Flamengo vier cair na Libertadores. Jorge Jesus corre risco no cargo. Valeu, tamo junto. Chupa, Flavinho! Pelo amor de Deus, cara. Cedo, né, pra falar isso. Pera um pouquinho. Você tá vendo o que eu perguntei? Tá vendo o que eu perguntei pra você? Se perder. Porque esse negócio que o torcedor do Flamengo sempre tem esse negócio. Se perder. Nossa. Você acha que o Jorge Jesus cai? Gente, o cara tem 4 jogos na... Acabou de chegar, pelo amor de Deus, 4 jogos no comando. Tem um mês comandando. Hoje ele faz aniversário. Não precisa ter esse desespero. É contra o Emelec. Por favor. Ricardo Lai já tá pronto lá para falar com a gente? Não pode cair. Show! Vamos a Guayaquil ou não? Bora! Vamos a Guayaquil? Vamos lá. Aê, lá, dá uma olhada no sorrisão. Aê, lá. Profissional. Esse é bom profissional. Olha lá, onde é que ele tá? Cheio de bandeiras ali. Ricardo Lai. E aí, Ricardo Lai, boa tarde. Tudo tranquilo aí no Equador? Tudo tranquilo em Guayaquil, Ricardo Lai? Olha, fora o trânsito aqui, Pascoal, tá tranquilo. Você falou das bandeiras. A Guayaquil é a cidade mais cosmopolita das oitavas de final da Libertadores da América. Porque tem o Jorge Jesus, português de um lado, tem o Ismael Rescalvo, que é o espanhol, técnico do Emelec, então tem o Portugal e Espanha, e o jogo no Jorge Capwell, né? O Jorge Capwell que foi construído por um norte-americano, que na verdade a construção do estádio era para prática de beisebol, lá em 1945, então, no meio de tudo isso, e aqui, meu amigo, aqui é dólar, né? Já são 19 anos que o Equador adotou a moeda norte-americana. E eu usei, viu, Pascoal, umas moedas norte-americanas para comprar um caramelo artesanal de um equatoriano aqui.
e quer oferecer o Flavinho. O Flavinho tá aí, né? Pode oferecer. Quer oferecer pro Flavinho? Así aquí, para Flavinho. Para Flavinho, unos ricos caramelos. Chupa Flavinho, ve, desde Ecuador, unos caramelos artesanales. Te mando yo, Daniel Encina, para que los chupe, vea. Chupa Flavinho, con todo el cariño, desde aquí, desde el Ecuador, desde el centro de la Alborada, del sur, con mi compañero aquí. Son artesanales, de todos los sabores. Chupa tú y tu familia, Flavinho. Gracias. Tem sua família. MLE, sí, de San Lorenzo Almagro, Oscar Lencina, mi padre, boxeador argentino. Y para toda la gente del Guambo Sur, del Callejón de la Muerte, yo y mi familia, para Paquita Villasí y toda mi familia, mis hermanos. Bendiciones a todos, hermano. Beleza, obrigado então. Tem um caramelo para mim também? Para Flavinho também. Para Flavinho, caramelo. Ele vai trazer artesanales, son buenos aquí en Ecuador. ¿Y Flamengo? ¿Te gusta Flamengo? Sí, Flamengo con MLE va a jugar hoy día, pero vamos a ganar. Los MLCistas también vamos a hacerle competencia. Buen equipo, Flamengo. Pero yo soy MLCista porque somos argentinos también, mi familia. Muitas graças, obrigado. Obrigado pelos caramelos. Depois a gente negocia aí. Bom, resumindo o que ele falou, ele vai torcer pro Emelec, gosta do Flamengo, tem um bom futebol e está oferecendo os caramelos para Flavinho chupar los caramelitos artesanales acá de Emelec. E o Flamengo tem desfalques, né, Pascoal? Hã? Vai trazer esse negócio aí. O cara deu pra mim, não é pra você não. Então não vem com essa história não, que eu vi quantos que ele colocou na sua mão. Quantos você quer? Eu tenho 4 aqui. Todos. Vou trazer todos. Ele deu pra mim. Os 4? Sim. Claro. Eu vou dar os 4 então. Os 4 caramelos, pode deixar. Tomara que não tem problema, né? No aeroporto acho que o caramelo passa, né? Caramelo. Espero, né? Vai saber, né? Espero que seja o caramelo. Porque esses daqui eu vou ter que dar pro Flavinho. Para Flavinho, sim. Daí eu quero mais aí depois, tá? Nossa, vai me dar mais, né? Que pidão. Paga aí o negócio. Paga o cara aí, para de ficar pedindo. Agora eu quero saber. Para todos aí, Flamengo, que chupe Flamengo. Chupa Aqui. É só xarope, cara. Tá pagando, ela vai pagar o carro. Dólar, né? Aqui, ó. Olha aqui. Aqui é dólar, ó. Equador é dólar. Aqui é dólar. 10 dólares compra quantos caramelos? Todos. 10. Então ele vai comprar. Compra até, ele disse que vai torcer até pro Flamengo. Vamos lá no time do Flamengo então, Lai. Com 10 dólares, meu amigo. Eu quero saber se a vida do Flamengo vai estar adocicada com esses caramelos equatorianos. O Jorge Jesus disse que não vai mudar taticamente o time, mesmo jogando fora de casa. Tem a pressão aí do Jorge Capo, que vai ter umas 30 mil pessoas, e com os desfalques, né, principalmente do De Arrascaeta e também do Everton Ribeiro. Tem o Vitinho também, que seria uma opção. O Pará, que de repente a ausência, alguns podem considerar mais um reforço. Mas taticamente o time não vai mudar, o Flamengo vai jogar em cima, marcação alta, agressivo, com aquela saída de 3 que ele sempre faz, com o Cuéllar recuando, os 2 zagueiros. Então o Jorge Jesus não vai mudar taticamente a equipe e disse que a classificação não se decide aqui. Mesmo que haja uma vantagem muito grande para um lado ou para o outro. Ele acredita que a classificação, a definição mesmo, se alguém tem a vantagem, será aí no Maracanã. Então a expectativa é muito grande. Jorge Jesus, já sei, Pascoal, vou levar os caramelos para o Jorge Jesus, porque ele está de aniversário hoje, 65 anos de idade. É uma boa ideia, é um regalito de Equador, de Guayaquil, meu amigo, companheiro. Para Flavinho. Se despede do Flavinho aqui, vai lá. Despede do Flavinho. Para Flavinho, los artesanales desde el Ecuador, de la Alborada. Flavinho, chupa, Flavinho, dame mi caramelo, por favor. Este es para Flavinho, yo le voy a mandar aquí con mi compañero, vea. Ele vai levar sacola. Toda la familia. Nossa, tem caramelo. Toda la familia tiene que chupar nomás. Pero me le va a ganar hoy día. Soy MLCista. De la Boca del Junior, San Lorenzo de Almagro. Mi familia, Oscar Lencina. Vale, ya te voy a mandar aquí, le llevas todo. Vai mandar tudo lá. O saco inteiro pra você chupar. Valeu, Lai. Ele ficou feliz, olha a cara dele aqui. Obrigado, Lai. Flavinho gostou muito. Chupa, Flavinho. Tudo que eu desejo é que o Ricardo Lai seja preso no aeroporto Com esses tráfico de caramelos. Com todos esses caramelos. E você escutou o Lai conversando com o Mr. Jorge. O time não vai mudar o jeito de jogar. Deixa eu perguntar aqui para Silva Júnior. Você tem alguma expectativa de placar para hoje, não?
2x0 Flamengo. 2x0? 2x0. Você balançou um pouquinho. 2x0 Flamengo. É? 2x0 Convicto? Convicto. Firmeza? Firmeza. E aí, mano? Não, acho que o Flamengo consegue vencer. Uma vitória magra, simples, mas traz uma vitória. 1x0, Pascoal. Mais uma vitória? Sim. Mas quanto? 1x0. 1x0, tá bom? E você, Sormani? Eu vai ficar decepcionado se não for uma defesa. Um 2x0. Espera um 2x0. Menos que isso, você se decepciona? Não. Se ganhar, tá bom. Se ganhar, tá bom. Mas eu gostaria que ganhasse jogando bem. Como eu gostaria ontem que o Palmeiras tivesse jogado bem. E se tivesse jogado bem, muito provavelmente ele teria vencido. O rapaz de camisa de Joaninha, o que acha? 1x0 para o Flamengo. 1x0 para o Flamengo. Você fez tanta conjectura, você viu que ele botou tanto medo na torcida do Flamengo, aí botou 1x0 para o Flamengo. Mas são preocupações que as pessoas têm que ter normais. Assim como Flamengo, você por último, depois de toda essa homenagem que você recebeu de Ricardo Lá e todos os caramelos artesanais. Minha família, a gente morou no Equador. A gente morou é verdade? 2 anos. A gente usava muito energia elétrica na época, então eu peguei muito carinho pelo Emelec. O Emelec é empresa... Usava empresa de eletricidade do Equador. Usava tomada. Você morou no Equador, é claro? Onde é que ligava a tomada? Na parede lá e tal, não sei o quê. Então, eu peguei muito carinho pelo Emelec. Você vivesse a lampião. Ontem você torceu por um time azul e branco. O que vai acontecer? Então, eu acho que o meu Emelec, eu sou emelecista, sempre fui, desde que... Emelecista. O meu Emelec deve ganhar o jogo hoje 2x0. E você, Pascoal? Quero saber teu palpite. 2x0 pro Emelec. Eu acho que o Flamengo vai ganhar e bem. Ganha e bem. Pra você, todos os times brasileiros vão ganhar bem, tudo, sempre, a vida inteira, de todos os jogos. Que ele perguntou, você sempre diz que um brasileiro vai perder. Ontem tomou o Palmeiras aqui de você. O Palmeiras não tomou nada, o Palmeiras empatou o jogo, 2x2. Oxe, mas aconteceu nada. Tava levando um... O Flamengo, se avançar, ele pega o vencedor de Inter e Nacional. É isso, né? Internacional. Pra mim, o Flamengo ganha 3x0. Fácil. Opa! Confortavelmente. O time do Flamengo é muito melhor que o Emelec. Mesmo jogando fora de casa. É como no outro jogo, que entrou. No outro jogo entrou o Vinícius Júnior, fez a diferença, né? O Vinícius Júnior arrebentou no segundo tempo, mas acho que nesse jogo. O Flamengo tem 2 jogadores de frente hoje que, pelo amor de Deus, pô. Bruno Henrique e Gabriel. Pô, um gol de cada um hoje. Um gol de cada um. O que é isso? Dá pra depositar esperança aí de gols, de grandes atuações. Agora é aquela velha história, a bola precisa chegar para esses caras. Por isso eu não tiraria o Diego do time. Porque bem ou mal, ele é um jogador que não sai, acostumado. Lógico que não. Eu acho Imagina, lógico que não. Joga Diego. Pode jogar ele e o Gerson juntinhos. Arão, Cuejar, Diego, Gerson. Eu acho que por aí. Na frente. Bruno Henrique e Gabigol? Como é que é o negócio? Repete isso que eu não entendi. Arão, Cuejar. E os dois da armação? Diego, Gerson. Bruno Henrique, como contra o Corinthians. Só que quando fala Gabriel Barbosa, quando eu falo Gabigol, não dá muito certo. O Corinthians, o Gerson jogou aberto pela esquerda, né? O Gabriel jogou mais centralizado e o Bruno Henrique entrou depois, porque o Vitinho se machucou. Então jogou também um pouco mais, jogaram com 2 jogadores à frente, o Gabriel e o Bruno Henrique. E um pouquinho mais deslocado para a esquerda, o Gerson, perfeito? A articulação era feita pelo Diego. Aliás, o Diego para mim foi o melhor jogador do Flamengo. Com essa formação dá pro Diego jogar mais próximo ali da área, não dá? Com 2 volantes, sim. Mas se o treinador, de repente, tira mais um homem de marcação, como tirou no jogo contra o Corinthians, depois que sofreu o gol, aí o Diego teve que voltar um pouquinho para a armação. É mais ou menos assim que eu vejo o time do Flamengo. Por isso eu acredito que o Flamengo, com esses jogadores que tem, Bruno Henrique, Gabigol, rapaz... Dá pra ganhar. Peraí, ó. Nós estamos falando do time que tem esses caras para jogar. Não estou falando que é o Bala Mistura, meu time lá de Várzea, que não ganha de ninguém. É o Flamengo, cara. É o Flamengo para jogar contra o Emelec. Acredito numa vitória 3x0 do Flamengo para calar Flávio Gomes e ele vem com todos os caramelos. Amanhã o Elai traz todos os caramelos para você. Faz 38 anos que o senhor fala que essa martelou a sua opinião. O que é? Ele martelou a sua opinião. Vamos ver. Ontem ele já estava com uma camisa azul e branca torcendo. Ontem a camisa era listrada azul e branca. Hoje também o Emelec. Hoje é a mesma coisa, do azul e branco. Vamos ver o que você vai decidir. E tem também amanhã, lógico, o jogo do Corinthians pela Copa Sul-Americana contra um time que o senhor disse que também torce.